Corantes hematológicos e suas aplicações. O diagnóstico das patologias hematológicas e daquelas que afetam o sistema hematológico depende de exames que avaliam os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Entre estes exames, a citologia hematológica é quase sempre decisiva. Apresentarei nesta videoaula alguns fundamentos básicos de corantes da rotina hematológica, bem como de alguns corantes específicos para reticulócitos, pesquisas de corpos de Heinz e de hemoglobina H intraeritrocitária. Há dois tipos básicos para serem usados em diagnósticos hematológicos. Corantes usados para diferenciar células do sangue, como este que nós estamos mostrando, onde se vê perfeitamente glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, com as suas identificações, e corantes usados para especificar células do sangue, como aqui, especificando uma célula especial chamada reticulócitos. Os corantes mais comuns têm por base o azul de metileno e a eosina. O azul de metileno cora as proteínas básicas, enquanto que a eosina cora as proteínas ácidas. Estamos destacando aqui as proteínas ácidas, por exemplo, que coram os eosinófilos, enquanto as proteínas básicas coram os núcleos das células, eosinófilo, linfócito, neutrófilo, monócito, bem como as proteínas neutras coram substâncias citoplasmáticas, por exemplo, os grânulos celulares. Já com relação ao corante específico, nós vamos dar um destaque para o azul de Cressil brilhante na foto à direita, que cora especificamente reticulócitos, corpos de Heinz e hemoglobina H intraeritrocitária. Este corante, quando cora o reticulócito, na verdade, essas estruturas internas nas células são moléculas de RNA ribossômicos que são corados pelo azul de Cressil brilhante. O azul de metileno cora as proteínas básicas, enquanto a eosina cora as proteínas ácidas. Inclusive, identifica restos nucleares, parasitas, grânulos e vacúolos, entre outros. Vamos destacar aqui corpos de Raul-Joly. Corpos de Raul-Joly são restos de núcleos do eritroblasto numa eritropoese anormal, que a gente geralmente chama de eritropoese acelerada. Na eritropoese acelerada, muito comum nas anemias hemolíticas, o núcleo é expelido rapidamente, antes do seu tempo adequado de maturação. E quando ele expele, pode ficar alguns restos nucleares dentro da célula. Esses restos nucleares são conhecidos por corpos de Raul-Joly. E a gente vê na análise citológica por meio de corantes de rotina hematológica. Outros elementos que podem ser identificados, no caso, nos eritrócitos, são os pontilhados basófilos, que têm a mesma característica da causa que originou o corpus de Raul-Joly.
Se trata de hematopoiese acelerada, esta de forma crônica, como ocorre nas anemias hereditárias, principalmente nas talassemias beta e na deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Nessas situações, o núcleo também tem uma maturação anormal, bem rápida, e ao sair, ao ser expelido, ficam restos nucleares, agora não só como é no Raujoli, que é uma grande pelota do núcleo. No pontilhado basófilo são pequenos restos nucleares. E o pontilhado basófilo é visto e geralmente identificado em casos de talassemia beta e, excepcionalmente, em pessoas que têm contaminação pelo chumbo. Com esses corantes que nós vamos apresentar, chamado corantes da rotina hematológica, é possível ver também parasitas, como este, que é o parasita da malária, o plasmódio. Por outro lado, a coloração dos grânulos de leucócitos, especialmente de neutrófilos, é muito importante. Quando o indivíduo está acometido de uma infecção bacteriana grave e tóxica, as bactérias exigem do neutrófilo uma grande ação fagocitária, com todas as possibilidades do leucócito destruírem estas bactérias. Nos fagossomos, que são introduzidos dentro da célula, ao redor do fagossomo se juntam uma série de enzimas. E essas enzimas, elas destroem as bactérias. Como a atividade enzimática de destruição de bactérias é muito intensa, é possível ver no citoplasma de neutrófilos que estão fazendo a fagocitose uns grânulos muito mais densos do que os grânulos normais. Então, esses grânulos mais densos são denominados de grânulos tóxicos ou granulações tóxicas. Ocorrem infecções bacterianas, geralmente mais graves, e isto indica uma excelente ação imunológica dos leucócitos. Aqui no caso, nós estamos mostrando uma alteração granular própria de uma doença chamada síndrome de Shediac-Higashi. Esta doença é uma alteração genética associada ao albinismo, é muito rara, mas quando se vê no microscópio, ela é muito marcante, porque os grânulos dentro dos neutrófilos, de eosinófilo, de linfócitos e até de monócitos são muito intensos. Por outro lado, uma boa coloração mostra qualidade de plaquetas. As plaquetas, em geral, são pequenas e são granulares. Porém, em certas situações, quer seja associada a doenças de medula ou situações reativas, é possível ver plaquetas de diferentes tamanhos, como nós estamos vendo aqui, plaquetas grandes que a gente chama de macroplaquetas. As macroplaquetas são plaquetas que têm pelo menos o tamanho da metade de um eritrócito até o tamanho do eritrócito. Quando a plaqueta é maior que o eritrócito, a gente chama de plaqueta gigante. Então, aqui nós estamos vendo uma anisocitose plaquetária com presença de 2 macroplaquetas. O restante das plaquetas são plaquetas normais. Também é possível ver plaquetas sem grânulos, como esta plaqueta central, arredondada, bem circulada,
circular que a gente chama de plaqueta cinzenta. Como ela não tem grânulo, ela fica com um fundo cinzento. É um defeito de plaqueta que causa, certamente, problemas durante a agregação plaquetária. A falta de grânulos não faz com que a plaqueta se agregue. Então, é uma trombocitopatia. Também, a coloração da rotina hematológica dá vários indícios. Nesta foto, nós estamos vendo glóbulos vermelhos de diferentes tamanhos. A maioria com uma coloração uniforme, mas tem duas células com uma coloração diferente. Uma coloração que tende para a cor cinza azulada, cinza mais ou menos. Esta coloração acinzentada nós chamamos de policromasia, porque na realidade nós temos resquício do basofilismo de eritroblastos, resquício de basofilismo de reticulócitos, e com isto a célula é maior do que o eritrócito, porque um reticulócito é maior do que um eritrócito. E esse resquício indica que esta célula é jovem. Então, quando nós vemos eritrócitos com policromasia, a primeira suspeita é que existe aumento de reticulócito no sangue periférico. Só que para curar o reticulócito, nós temos que usar uma técnica especial, que é o azul de Cressil brilhante. Esta situação ocorre na eritropoiese acelerada, sempre quase associadas a anemias hemolíticas. Como se prepara os corantes das células do sangue para a rotina hematológica? Qualquer corante que você já ouviu falar, tipo Leishman, Ginsa, Meyer-Grunwald, Rosenfeld, esses corantes usam dois sais. Um deles é o azul de metileno e a outra é a eosina. Quando misturados, produzem os principais corantes usados em hematologia. Então, aqui nós estamos destacando alguns dos principais: o Leishman, Wright, Meyer-Grunwald e Ginsa. A quantidade e a qualidade química do azul de metileno e da eosina variam discretamente conforme o tipo de denominação que se dá ao corante. Observa que a pelota azul é o azul de metileno. A pelota alaranjada é a eosina. Observa que eu fiz discretas modificações em quantidades. Um tem mais eosina do que o azul de metileno, outros têm ambos equilibrados, outro tem mais azul de metileno, outro tem um azul de metileno um pouquinho mais diferente. E estas mudanças muito sutis é que fizeram com que autores com o nome de Leishman, Wright, May e Grunwald e o Ginsa descreveram seus corantes, mas que na realidade esses corantes têm a mesma base, o azul de metileno e a eosina. Então, estas diferenças influenciam principalmente o tempo de fixação do corante. Alguns usam 4 minutos para corar, depois mais 4 para colocar água tamponada, outros usam 5 e 5, outros usam 6 e 8, é muito variável. Por quê? Esta situação tem o aspecto da impregnação do corante na célula. E, para isto, quem vai fazer a coloração, durante a sua padronização, acha o tempo adequado para uma coloração boa. Por exemplo, no corante Leishman, as células ficam mais basófilas, azuladas, enquanto no Meyer-Grunwald ficam mais acidófilas, avermelhadas. Então, tem todas essas pequenas diferenças, mas que o olho do profissional citologista vai se acostumando e vai identificando com o passar do tempo.
A preparação dos corantes a partir dos diferentes sais se faz da mesma forma, ou seja, 2 gramas do corante para 1 litro de metanol. Então aqui vamos pesar 2 gramas do sal da sua preferência, pode ser o Leichmann, pode ser o Negrunwald, não importa. Então, para facilitar essa coloração, essa pesagem, desculpa, a gente usa um copinho desses de café que é muito fino e fácil de ser usado. Coloco o corante a ser pesado. Em seguida, o corante ele é pesado, ele é transferido para um liquidificador de copo, preferencialmente de vidro. Então, transfere o corante pesado, as 2 gramas. Coloca em seguida 250 ml de metanol puro para análise, PA, dentro do copo de liquidificador. O metanol tem que ser de boa qualidade, assim como o corante também. Em seguida, agita a mistura do sal com o metanol por 3 a 4 minutos. O metanol ele é meio explosivo. Não que vai dar uma explosão, mas a hora que se liga o aparelho, ele sobe e bate na tampa. Então a tampa tem que estar muito bem fechada. Após 3 a 4 minutos, adiciona mais 250 ml do metanol e agita outra vez por 3 a 4 minutos. Em seguida, transfira o conteúdo da mistura do liquidificador para um becker usando papel de filtro ou dupla folha de papel toalha daqueles bons. Tem que ser dos bons. O sal que não se dissolveu fica retido no papel de filtro ou no papel toalha de dupla folha. E aí o corante ele vai para o fundo do becker, já filtrado. Os saizinhos ficam impregnados na folha do papel de filtro ou da dupla folha de papel toalha. Em seguida, completa a diluição adicionando os 500 ml restantes do metanol e com uma vareta agita suavemente a mistura. O líquido filtrado deve ser armazenado em frasco de vidro âmbar e com rolha de segurança, porque o metanol ele é muito volátil. Se usar um frasco de plástico, o plástico tem poros microscópicos que nós não vemos. E o corante ele acaba penetrando nesses poros e também o metanol tem mais facilidade de se esvair. Ele é muito volátil. Então, o melhor é a garrafa de vidro, essa cor âmbar, e com aquela rolinha de segurança, antes de colocar essa rolha preta. Então, deixa o corante em repouso durante 4 a 5 dias para que ocorra a estabilidade química entre os reagentes. Preferencialmente, você deve deixar esse corante num local escuro. Sempre ele deve ser colocado num lugar escuro, dentro de um armário, e que não receba a luz solar. Após este período de 4 a 5 dias, o mesmo poderá ser usado. Se por um acaso você notar que na primeira vez que você usou, o esfregaço ficou com bastante impregnação de pontinhos, é sinal que ele não foi filtrado adequadamente. Volte a filtrar então este corante numa dupla folha de papel toalha ou num bom papel de filtro, que isto desaparece.
A temperatura em que esse frasco deve ser armazenado, além de ser um local escuro, deve ser uma temperatura que varia de 10 a 25 graus. Há pessoas que colocam o corante na geladeira. Isto não é bom, porque se você usar corante gelado para fazer o esfregaço, pode ocorrer hemólise e as hemácias ficarem com uma alteração típica de acantocitose. Então, seria uma alteração artefatual. Em geral, o esfregaço tem uma espessura entre 0,1 e 0,3 milímetro, e isto depende de quem o faz. Com uma pipeta de vidro, o corante entre 2 e 2,5 ml é espalhado sobre a lâmina, como acabamos de mostrar. Este processo promove a fixação das células do sangue na lâmina através do metanol do corante. E, em seguida, o peso do corante sobre as células do esfregaço faz com que o azul de metileno e a eosina as penetram gradualmente. Este processo demora entre 3 a 6 minutos, dependendo da espessura do esfregaço. Então, conforme mostra o exemplo ao lado, no amontoado de células, as superiores se coram mais rapidamente do que as de baixo. Na sequência da coloração, é colocada a água tamponada com pH neutro entre 7 e 7,4. Esta água tamponada é uma água misturada com sais de fosfato. É uma quantidade muito pequena de sais de fosfato, suficiente para colocar a água num pH entre 7 e 7,4. Se você tiver dificuldade de fazer esta água tamponada, você pode procurar entre as águas minerais de boa qualidade aquelas que têm um pH entre 7 e 7,4. E aí você pode usar uma boa água mineral como água tamponada. Com uma pipeta de vidro, a água tamponada entre 2 e 2,5 ml de volume é espalhada sobre a lâmina, deixando em repouso por 3 a 4 minutos, tempo necessário para as reações químicas entre o corante, que já está lá, e agora a água tamponada que foi colocada sobre ele. As reações entre o corante e a água tamponada produzem efeitos que aparentam um espelhamento. Este processo neutraliza o pH do corante e as proteínas neutras das células, notadamente os grânulos dos neutrófilos, que são corados com a cor púrpura. Portanto, quando nós colocamos a água tamponada, nós praticamente diluímos toda aquela acidofilia e a basofilia de intensidade, ao mesmo tempo em que ela provoca uma situação de valorização de substâncias neutras. É depois da colocação da água tamponada que os produtos neutros das células, por exemplo, os grânulos dos neutrófilos, são corados, principalmente geralmente, na maioria dos corantes, esses grânulos ficam com a cor púrpura. As plaquetas, por exemplo, têm a cor púrpura. Elas se destacam depois que se coloca a água tamponada. Por fim, a lâmina é lavada com água corrente e colocada para secar a temperatura ambiente. Quando pronto, a lâmina tem esta aparência que nós estamos mostrando de uma lâmina normal. Então, se você notar que naquela sua rotina daquele dia você observou colorações diferentes das outras lâminas, alguma coisa está acontecendo.
por exemplo. Se a coloração ficou muito azulada, isso indica excesso de proteínas totais, notadamente de gama-globulinas. Isto ocorre principalmente em doenças tipo câncer, e neste caso específico, que eu estou mostrando na lâmina, é uma lâmina de mieloma múltiplo, uma doença tumoral da medula. Outras vezes, também, além de estar muito azulada, ocorre precipitações que fica geralmente em forma de grandes grumos na lâmina. Esta situação de precipitações, de grumos, na verdade são precipitações de proteínas de gama-globulina, principalmente quando o sangue esteve na geladeira. Houve um esfriamento do sangue. Outra alteração na coloração do esfregaço ocorre quando eritrócitos se aglutinam ao receberem os impactos de temperaturas mais baixas que a do corpo. Por exemplo, geralmente a temperatura do corpo é de 36,7 graus centígrados e do laboratório 22 graus. Muitas pessoas têm em seu sangue aglutininas que sentem esta diferença, e esta diferença provoca uma grande aglutinação no esfregaço. A gente chama de crioaglutinação ou crioaglutininas. Mas isso é muito fácil de ser resolvido. É só pegar o sangue coletado do paciente no tubinho, né? Pega este tubo com sangue coletado, coloca este tubo num becker, sendo que esse becker tem a água de um banho-maria a 37 graus. Deixa este tubo mergulhado no becker com a água a 37 graus por 5 minutos aproximadamente. Feito isso, retira uma gota de sangue e volte a fazer o esfregaço. E nesse caso, o esfregaço faz com que essas crioaglutinações desapareçam. Uma outra coisa importante é a forma como se analisa o sangue. Muitas pessoas analisam o sangue indo em uma direção só, como a da lâmina da esquerda. Às vezes a pessoa só vai pelas extremidades. A lâmina da direita também é errado, mesmo que ela faça pequenas circunvoluções pelas extremidades, isto não é suficiente. O correto é atravessar a lâmina, ir um pouco pela extremidade, atravessa no sentido contrário, enfim, um zigue-zague. Isto é o mais importante. Sempre na porção média, nunca na porção próximo ao início do esfregaço e nem no final, que a gente chama cauda do esfregaço. Isto porque os linfócitos se situam na região central da lâmina. As células na lâmina obedecem à sua presença como se fosse dentro de um fluxo sanguíneo num vaso. Os neutrófilos, eles tanto estão no meio, como também estão na periferia do esfregaço. Monócito tem muito mais na periferia do que no meio. Eosinófilo também tem mais na periferia do que no meio. E plaquetas também tem mais na periferia do que no meio. Portanto, se você faz uma pesquisa citológica usando só as periferias, você vai encontrar monocitose, eosinofilia e quase não vai encontrar linfócitos. Então, algumas qualidades, né, que caracterizam um bom resultado do corante. Grânulos neutros dos neutrófilos, muito bem distribuídos. Grânulos ácidos dos eosinófilos, muito bem visíveis.
basofilismo intenso do núcleo dos linfócitos, basofilismo intenso dos grânulos dos basófilos, o basofilismo moderado do núcleo dos monócitos e, por fim, a coloração púrpura dos grânulos plaquetários. Isto é o que caracteriza um bom resultado do corante. Agora, na sequência, falaremos um pouco sobre as colorações específicas das células do sangue, com destaque para o azul de cresil brilhante, a 1%. Para que situações que o médico solicita esta análise? A contagem de reticulócito é para pacientes com anemias hipoproliferativas, neste caso, a reticulocitopenia. O valor de reticulócito varia de 0,5% a 2%. Então, se um paciente tem anemia ferropriva, ou anemia megaloblástica, anemia plástica, o médico quer saber quanto de reticulócito este paciente tem. Porque por isso ele faz uma suposição com relação à produção dessas células na medula óssea. O médico também usa muito o reticulócito para pacientes com anemias hemolíticas, porque nas anemias hemolíticas geralmente há reticulocitose, que é quando o reticulócito está acima de 2%. E por que ele pede isso daí? A solicitação da contagem de reticulócito é para saber como está o grau de eritropoese, se está muito acelerada ou pouco acelerada. E aí, o médico, com esses valores de reticulócito, ele vai monitorando o tratamento destinado a este paciente. Uma terceira importância da contagem do reticulócito é o controle terapêutico através desta contagem. O paciente com anemia por deficiência de ferro, ou B12, tratado com ferroterapia, ou com vitamina B12, depende do que é a situação. Se o valor de reticulócito aumentou em relação à contagem anterior, é indicativo de sucesso terapêutico. Caso contrário, a terapia é considerada ineficaz. Então, aqui nós estamos mostrando na imagem, no início do tratamento, reticulócito de 0,3%. Isso é um reticulócito. Nesse caso aqui, é um campo microscópico com 300 eritrócitos. Neste campo, eu estou vendo apenas uma célula de reticulócito. Na outra fotografia, 60 dias depois, num campo microscópico, eu estou vendo 3 reticulócitos por 300 eritrócitos. Por que eu coloquei isso daqui? Quando você tem um esfregaço tradicional, normal, em média, em cada campo microscópico que você utiliza com aumento 100 na objetiva e 10 na ocular, isso dá um aumento de 1000. Então, isso daí é feito com óleo de imersão. Neste campo visual que você está vendo, em geral, tem entre 250 a 350 hemácias. Então, cada campo, eu imagino que tem a média de 300 hemácias. Eu devo analisar 10 campos, pelo menos. Então, no primeiro campo, eu encontrei um reticulócito, eu marco um reticulócito em 300 hemácias. No segundo, 2 reticulócitos em 300 hemácias. No terceiro, eu posso não ter encontrado nenhum reticulócito. Eu coloco 0 em 300 hemácias e assim vai até o 10º campo. Terminado essa análise, que geralmente demora de 10 a 15 minutos, você soma quantos reticulócitos você encontrou em 10 campos com 300 células. Então, seria o número de reticulócito contra 3.000 glóbulos vermelhos. Embaixo dos glóbulos vermelhos, você põe 100 e puxa o tracinho e traça o X debaixo dos reticulócitos. É uma regra de 3. Digamos que eu encontrei 10 reticulócitos em 3.000 eritrócitos. Em 100 eritrócitos,
quantos reticulócitos. Então, é uma regra de 3. Já a pesquisa de hemoglobina H é para situações daquelas anemias que não respondem a tratamento com ferro ou ácido fólico. Portanto, não se trata de anemia ferropriva ou de deficiência de B12 ou de ácido fólico. Então, a pessoa passa a ser suspeita de ser portadora de talassemia beta menor ou de talassemia alfa. A talassemia beta menor é diagnosticado por meio de dosagem de hemoglobina 2 aumentada. Se a hemoglobina 2 desse paciente deu normal, já foi afastado a anemia ferropriva ou outro tipo de anemia. O médico solicita a pesquisa intraeritrocitária de hemoglobina H, porque agora a próxima suspeita passa a ser de talassemia alfa. Por a presença de hemoglobina H dentro do eritrócito indica talassemia alfa, que é esta célula aqui. São essas células, várias, com esses precipitados homogêneos dentro da célula. Então, esses precipitados de hemoglobina H é indicativo de talassemia alfa. É o precipitado intraeritrocitário de hemoglobina H. Observa que, neste caso, quase 50% das células têm este precipitado. Mas, às vezes, não é tão bonito assim. Às vezes, você encontra apenas uma célula com precipitação em 300 células naquele campo microscópico que eu acabei de falar agora há pouco. Apenas uma célula numa pesquisa citológica não indica que a pessoa tenha hemoglobina H. Pode ser alguma coisa estranha. Você tem que encontrar mais do que uma, você analisa, digamos, 10 ou 15 campos microscópicos. Se você encontrar células, uma célula semelhante a essa, em 2 ou 3 campos, já é suficiente para você dizer que a pesquisa intraeritrocitária de hemoglobina H foi positiva. Neste caso aqui, eu descreveria que a pesquisa intraeritrocitária de hemoglobina H foi acentuadamente positiva. Também, a coloração pelo azul de cristal brilhante é usado na suspeita de hemoglobinas instáveis, na deficiência de G6PD ou na intoxicação por drogas oxidantes, por exemplo, sulfas, nitritos e nitratos. Nesses casos, o médico solicita pesquisa de corpos de Heinz, que são esses produtos de globinas precipitadas, quer seja pela hemoglobina instável, quer seja pela deficiência do G6PD, quer seja pela intoxicação oxidante. Então, na verdade, ele indica um excesso de metahemoglobina que ocorre nessas situações escritas neste item 5. Aqui eu estou vendo uma excessiva precipitação de corpos de Heinz, porque nesse caso aqui era de uma hemoglobina instável que nós detectamos no nosso laboratório. Mas não é sempre assim. Às vezes você encontra 1 ou 2 eritrócitos por campo microscópico, como nós já falamos, em cada campo microscópico tem 300 eritrócitos em média, então a gente encontra 1 ou 2. Se você encontrar sempre 1, 2 ou 3 em vários, isso indica positividade. Se você encontrar apenas 1 por campo, digamos, no segundo você não encontrou, no terceiro você encontrou, no quarto não encontrou, isso é normal, porque todas as nossas células eritrocitárias, quando elas estão prestes a ter apoptose, a morrer, elas precipitam corpos de Heinz. Então, a presença de 1, 2 ou 3 eritrócitos com corpos de Heinz é perfeitamente normal. O que chama atenção é quando existem vários corpos de Heinz no mesmo campo microscópico. Não nessa intensidade, mas geralmente uns 3, 4 por campo, aí você pode colocar como positivo. Se encontrar apenas 1 por campo, é normal.
Então, a preparação do corante de azul de cresil é simples. É 1 grama de azul de cresil brilhante diluído em 100 ml de solução salina. Então, é aquela mesma situação, pesa 1 grama de azul de cresil brilhante. Utiliza o copinho de café, que facilita. Aí transfere o corante pesado de 1 grama para o copo do liquidificador. Em seguida, coloca 100 ml de solução salina a 0,8% dentro deste copo. Agita a mistura por 3 a 4 minutos. E transfira o conteúdo da mistura do liquidificador para um becker, usando papel de filtro ou dupla folha de papel toalha dos bons. O sal que não se dissolveu fica retido na folha de papel. E aí você tem a filtragem. O líquido filtrado deve ser armazenado em frasco âmbar com rolha de segurança. E ali ele fica guardadinho. Então, quando você vai fazer a coloração, essa coloração é uma coloração in vitro. Você pega 300 microlitros de sangue total, retirado do paciente, com o anticoagulante, preferencialmente com anticoagulante, coloca num tubo de hemólise, adiciona 100 microlitros do corante de azul de cresil brilhante a 1%, homogeniza a mistura de forma suave e em seguida coloca esse tubo por 20 a 30 minutos em banho-maria. É interessante arrolhar este tubo para ele não evaporar a solução que está dentro dele. Então, põe uma rolha, geralmente de borracha, neste tubo, 20 a 30 minutos em banho-maria, 37 graus. A cada 10 minutos, dá uma agitação suave nesse tubo. Em seguida, a gente faz o esfregaço. Né? Então, esfregaço com uma pipeta de vidro, coloque uma pequena gota daquela mistura e já faz o esfregaço direto. A leitura é direta, não precisa de fazer uma outra coloração em cima. Você até pode fazer, mas não há necessidade. Então, a pesquisa se faz com objetiva de imersão, aumento de 1000 vezes, e a interpretação dos resultados no próximo slide. E aqui nós temos os 3 exemplos corado pelo azul de cresil brilhante. Em cima, o reticulócito. Você observa que os retículos são amplamente e de forma heterogênea distribuídos dentro das hemácias. O valor resultante é percentual. Os cálculos devem ser feitos em pelo menos 10 campos microscópicos. Com relação à talassemia alfa, pela presença da hemoglobina H intraeritrocitária. Como eu falei, se você encontrar uma célula por campo, ou 2, ou você está analisando, digamos, 10 campos. Em uma você encontra, noutra você não encontra, na outra você encontra 2, na outra você não encontra. O fato de encontrar pelo menos 1, ou 2, ou 3 células já é positivo. Agora, quando você vê bastante células precipitadas, como nesse slide, você deve destacar que houve uma acentuada presença de hemoglobina H precipitada. Isso é positiva, né? Caso você não encontrou nada, o resultado é negativo. Corpos de Reis. A análise é também qualitativa e, ao serem encontrados eritrócitos com precipitados de corpos de Reis, ao menos 5 células bem representativas deste padrão em 10 campos microscópicos,
o resultado é expresso em positivo. Caso contrário, negativo. Conclusão. Há vários outros tipos de citologias específicas para destaques, coloração intraeritrocitária de hemoglobina fetal, usada eventualmente quando o médico de uma paciente gestante quer saber se houve contaminação do sangue materno pelo sangue do feto. Citoquímica para as leucemias. Hoje não é mais tão usado como antigamente por causa da imunofenotipagem, mas tem laboratório que faz e se usa eventualmente para algumas demonstrações didáticas. Não se usa mais para diagnóstico. Agradeço a atenção que foi dispensado nesta apresentação. Fizemos uma pesquisa em nossos arquivos. Muitos desses conhecimentos são dados por esses três grandes pesquisadores e citologistas, o Dacey e o Lewis, o Heyhoe e o Hofbrand.